Um brinde ao amor de vocês. Amor e Companhia é o novo filme do diretor Elvésio Raton. Uma comédia romântica com Marco Nanini, Patrícia Pilar e Alexandre Borges. Você vai conhecer agora os bastidores das filmagens de Amor e Companhia em São João del Rei, Minas Gerais. Verá como o filme foi concebido pelo diretor, o trabalho dos atores e da equipe técnica. Amor e Companhia é uma adaptação livre da obra de Eça de Queiroz, um dos maiores escritores da língua portuguesa e da literatura universal. Seus livros destacam-se pelo humor refinado e pela crítica aos costumes de nossa sociedade. O Eça era um homem muito refinado, ele era uma pessoa que tinha hábitos de um inglês. Pensava como francês e escrevia em português. A novela do Eça, Alves e Companhia, né, que eu passei a chamá-la de Amor e Companhia, ela se passa em Lisboa em fins do século passado. E é uma novela que mostra como na sociedade capitalista as relações comerciais, financeiras, também se misturam com as relações amorosas. Não diga isso! Alves e Machado não quebra nunca! Com mais essa venda, vamos encher a burra de dinheiro! Ludovina mandou para alegrar o escritório. Eu acho que adaptar o Eça ao mesmo tempo que é uma tarefa difícil, é muito interessante, é muito atraente, dado o estilo refinado de narrativa que ele tem. Adaptar um livro para o cinema, quase sempre, é mais difícil do que criar um roteiro original. Cinema é um meio, literatura é outro meio completamente diferente. Quando se trata de Eça de Queiroz, é tudo muito mais complicado ainda. Não se pode perder a ironia, a delicadeza e principalmente a crítica implacável que o Eça faz da burguesia. No Brasil romântico do século XIX, uma história de amor e traição que poderia se passar nos dias de hoje em qualquer parte do mundo. Tanto é que eu transpus essa história de Lisboa para São João del Rei. E São João del Rei se mostrou assim, um cenário perfeito para a história. Sabe, com seus sobrados de fim do século passado, com seus figurantes vestidos com figurinos adequados, com carruagens passando na rua. E eu acho que é atemporal também na medida em que ela é uma história, uma crítica que permanece, é uma história que interessa 100 anos atrás, como interessa hoje, acredito eu. Eu acho que cinema se faz com uma boa história, bem narrada e vivida por bons atores. Marco Nanini, Patrícia Pilar e Alexandre Borges formam o triângulo amoroso do filme. Patrícia é Ludovina, a bela mulher do comerciante Godofredo Alves. Ela se envolve com o sócio de seu marido, Machado, interpretado por Alexandre Borges. Vivido magistralmente por Marco Nanini, Alves é um personagem complexo, de muitas facetas, que só poderia ser desempenhado por um grande ator como ele. O senhor então propõe que tiremos a sorte para saber qual de nós vai morrer? Tiremos a sorte. Isso mesmo. Uma roleta da morte. Um duelo com 2 pistolas, mas só uma carregada. Sorteamos as pistolas e disparamos. A 2 passos. Um de nós tem que morrer. O Eça, ele era um grande desenhista de personagens. Inclusive eu tenho assim, a impressão de que o Alves que a gente está fazendo no cinema agora, que o Nanini está fazendo, é raro no cinema brasileiro você ter um personagem tão forte, tão denso como é o Alves, com tantas nuances e tão bem desenhado, porque o Eça desenha personagens muito bem. Você conhece a Ludovina? Me faz um favor. Vai lá em casa. Acertar o relógio para mim. Está parado. Só você sabe fazer o relógio andar. Olha, o passado do Alves, ele estudou nos jesuítas. A mãe acabou sendo uma carola da religião.
Evidentemente que isso fez uma couraça no Alves, que ele tem uma forma de agir que esconde o seu próprio sentimento, que esconde essa delicadeza que ele tem, que é justamente a crítica à sociedade burguesa, o personagem que você assume politicamente na rua para conversar com as pessoas. O Alves tem essa couraça, ele é um homem rico, ele é um homem que não se importa com os demais, porque a vida dele está muito bem organizada, ele tem uma mulher linda, maravilhosa, numa casa com tapetes, com lustres, com comida, com empregados. Então a vida dele se restringiu a isso. No momento em que essa mulher some da vida dele, todo esse mundo rui. Que carta é essa, Ludovina? Não é nada, Godofredo. Então me dê a carta. Eu já disse que não é nada. Ai, meu Deus do céu, mas será que eu não posso mais receber uma carta? Qualquer coisa que eu faça, você vai desconfiar de mim. Ai, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, que desespero! A gente não sabia exatamente quem era a Ludovina. Então, nós fomos buscar em outros livros, em outros romances do Essa, personagens femininos, porque eu acho que tem uma interseção neles todos. Então, a gente foi atrás, assim, de descobrir quem mora ali dentro. Então, eu acho assim que no decorrer do trabalho a gente foi descobrindo coisas importantes, assim, como eu acho que um desejo muito forte nela de viver como nos romances. E ele me jogou na cara as cartas indecentes que você escreveu. Não eram indecentes. As cartas não diziam nada. Mas qual foi o maior desafio para Patrícia Pilar em interpretar Ludovina? Eu sei bem o que é mais difícil, sei mesmo. Assim, para mim, ela é um personagem que ela se coloca em palavras muito pouco. Eu sei que ela tem sentimentos muito fortes, conflitos muito fortes. Ela tem uma vida interior muito rica. E isso é pouco expressado em palavras. E com a Ludovina, assim, eu tive a oportunidade de aprender piano. Meu avô ele tocava piano em cinema mudo. Então passava aquele filme e ele improvisava. Então eu sempre tive muito carinho. Hoje em dia eu tô com o piano do meu avô em casa, ele deixou essa herança para mim. Então tinha aquele piano ali, parece que estava esperando a Ludovina chegar para abrir aquela tampa e me dar coragem de enfrentar aquelas teclas todas e tentar fazer um sonzinho com aquilo. E logo fui aprender uma música do Carlos Gomes linda, que hoje em dia eu sei tocar inteira. E isso me deu muita, muita alegria. E acho que eu cheguei um pouco perto da Ludovina muito através da música, sabe? Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento, minha alma toda devora da saudade agrotormento. Estávamos só conversando. Conversando? Com essa roupa? Bom, eu não tenho certeza se foi uma traição mesmo. Eu acho que foi um flerte, um jogo de sedução mesmo. Então eu acho que é um pouco de falta do que fazer, um pouco de romantismo exacerbado, com falta do olhar do próprio marido. Eu acho que ela caiu um pouco nessa rede de sedução. É realmente um sentimento que ele tem pela Ludovina que fica uma coisa irresistível para ele, que ele não consegue mais reprimir. Então ele coloca em ação essa vontade, essa curiosidade, né? Ele é um homem assim moderno, né, para a época. É um personagem muito rico. Muito gostoso de fazer. O senhor não pode ir embora sem me dar uma resposta! Estou pronto para uma reparação, num duelo normal e sensato. Mas sua proposta é um absurdo. Eu acho que existe a mudança no final. Eu acho que eles se transformam, sim. Apesar de ter uma aparência de um vamos voltar ao que éramos e ao normal e tudo mais. Eu acho que se transforma. Eu acho que o Alves se transforma, o Machado, Ludovina, enfim.
Ninguém passa impune por uma experiência como essa. Glória Patri, glória Filho et Espírito Santo. Além dos 3 protagonistas, o elenco conta também com atores do quilate de Maria Silvia, Ari França, Nelson Dantas, Rui Rezende, Cláudio Mamberti e Rogério Cardoso. O Neto é um pouco estranho, porque a gente nunca sabe se como pai, até quando vai o pai e aonde começa o negociante. Em alguns diálogos ele é eterno, carinhoso, é o pai, e chega para o Alves e fala, pois é, tá faltando dinheiro, você sabe, é difícil. Estão os dois na sala e o Neto então se aproveita disso. Pois é uma pena, né? O pessoal vai falar muito, né? Ele é um safado. O café está muito bom. Ruim é o falatório. Podemos abafar tudo. Levo Ludovina para uma temporada na praia. Fale baixo. Se houve adultério, espada é pouco para reparar um gesto tresloucado como esse. Eu trouxe uma indagação para os senhores. Como vivem as esposas em nossa sociedade? Na realidade, que às vezes acabam chegando num acordo em torno de uma certa hipocrisia, sem dúvida alguma, social, né? Para que ninguém saia com a sua roupinha suja, né? E tudo acaba se acertando, as pessoas em sociedade acabam esquecendo. Então Ludovina estava nos braços de Machado, despida? O pior de tudo é que o Machado não aceitou a minha proposta. Ela estava despida. O Machado fugiu. E você está pensando em duelo? Um duelo mortal! Quem dorme junto tem frio, quanto mais quem dorme só. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Os tons do filme, assim, desde os tons da fotografia, das casas, das roupas, da maquiagem, tudo visa a dramaturgia. Por incrível que pareça, né? Não é o primeiro filme que a gente faz assim de época nas cidades históricas de Minas, que na verdade são dos poucos baluartes assim, né, que tem ainda um certo agrupamento de arquitetura, de mobiliário, de coisas assim. Mas mesmo assim é muito pouco, né? Quando a gente vê um filme, uma coisa é bem feita, parece que ela sempre esteve lá, né? Na verdade, nenhum cenário desse filme estava lá, né? A gente pegou ambientes totalmente vazios, às vezes em pré-demolição, ambientes totalmente despojados. A gente teve que refazer tudo praticamente, né? Desde o tapete até as quadras, os mobiliários, os objetos, tudo, né? Tem uma coisa em filme em locação que é gostoso, que a gente acaba trabalhando muito com as pessoas locais, né? E com os talentos locais, né? A gente acaba aproveitando o que cada lugar tem de bom e colocando no filme. A Casa de Alves é um dos cenários mais bem elaborados do filme. Aqui foram rodadas quase a metade das cenas de Amor e Companhia. Casarão do século XIX, que pertenceu ao Barão de São João del Rei, teve os seus interiores totalmente restaurados pela produção do filme. Pinturas da época foram reproduzidas nas paredes, e a cenografia utilizou móveis e objetos emprestados por tradicionais famílias da cidade. Para o filme Amor e Companhia ser realizado, foi necessário um esforço muito grande, né, da equipe de arte, por se tratar de um filme de época. E um esforço muito grande também, uma boa vontade enorme dos moradores de São João del Rei, de Tiradentes, que emprestaram, né, realmente emprestaram seus objetos preciosos, né, assim como o comércio local também, os antiquários da cidade. Eu acho que o ideal quando você está fazendo um filme de época é você ver muitos livros diferentes. E também sempre procurando ver um pouco de material brasileiro também, porque 90% dos livros que a gente consulta são livros europeus, né, americanos e tal. Fora a tendência que tinha mesmo da época, para a gente poder fazer uma coisa que não tipicamente brasileira, mas que tivesse também uma cara de Brasil, assim, né? Como é que era no Brasil na época. A roupa dos atores principais toda foi mandado fazer, dos homens e das mulheres, e os acessórios também, quer dizer,
Chapéu a gente manda informada na proporção que você quer, né? Sapato foi feito, tem que fazer mesmo tudo, né? A gente não tem acervo aqui que dê assim para você pegar um material grande assim, né? Elaborado com rigor, o figurino de Amor e Companhia ajuda a definir o caráter dos personagens e o tom de cada cena. A maquiagem do filme é detalhista, meticulosa e foram utilizadas técnicas específicas para o cinema. Terceiro longa-metragem do mineiro Elvésio Raton, diretor dos premiados A Dança dos Bonecos e Menino Maluquinho, Amor e Companhia revela toda a maturidade do cineasta na direção de atores e na encenação. Eu acho que dirigir um filme exige assim, muita paciência, uma certa arte da paciência, sabe? De você poder administrar o seu tempo e o tempo dos outros. E também as personalidades, as diferenças de caráter e fazer todas essas divergências virarem uma convergência que é o filme. Atenção! Ação! Em cada plano eu procuro me concentrar assim, totalmente, concentrar exclusivamente na imagem que está entrando por esse visor da câmera. A minha concentração total nessa hora, eu esqueço as pessoas que estão em volta, eu esqueço toda a parte técnica, todo esse background, toda essa infraestrutura que a gente sabe que um plano tem. Nessa hora eu me concentro naquilo que eu percebo que está indo para a tela. Eu acho que é uma conjugação interessante assim de concentração, de razão e emoção. Uma concentração brutal para você ver qualquer detalhe que possa estar fora do lugar. Mas ao mesmo tempo o plano só vale se ao final desse plano você sentir já no coração de que ele é um plano que tem emoção. Raton é um ser humano excepcional, é uma pessoa da maior compreensão e da maior paciência, com muita sensibilidade. Então isso é muito importante para o ator. Trabalhar com um diretor que realmente é um diretor completo, porque é um diretor de filme, sabe tudo, conhece tudo e é diretor de ator, que é muito difícil de achar hoje. Então eu estou duplamente satisfeito. E também o que é difícil de encontrar é o limite do humor, mas nisso o Elvésio é perito, ele indica a gente, ele vai colocando a gente no tom e aí a gente acalma e vai fazendo. Espero que dê certo. E esse ovo? Ovo quente. Fora do ponto! Ninguém come uma porcaria dessa! O senhor me desculpe, mas a dona Ludovina é que cuidava do ovo do senhor. De hoje em diante é você! O rigor e o talento de Elvésio foram também elementos essenciais na condução do trabalho da equipe técnica, em sua difícil tarefa de reconstituir a atmosfera de fim do século passado. Eu acho que o que é muito importante em cinema é você planejar. Eu acho que um filme de longa-metragem tem esse nome não só pelo tempo da duração dele, de exceder alguns minutos na tela, mas também porque é um processo muito longo. Um filme que foi muito bem amadurecido antes da gente começar a filmar. Então, eu acho que quando a gente começou, nós atores, assim, acho que a gente sentiu um apoio muito grande, porque a gente vestia a roupa e a roupa tinha a cara do personagem. Eu entrei na casa da Ludovina e senti que aquela era uma casa que tinha vida ali dentro. Eu olho para as pessoas da equipe e sinto uma integração, uma alegria de estar filmando muito grande. Botei o olhozinho ali na câmera, vi uma luz estonteante, assim. E a gente pensou uma série de filmes referências para a fotografia do filme. Vimos vários filmes, discutimos vários filmes e chegamos num consenso de fotografia em que basicamente seria uma coisa, uma fotografia com uma luz suave, mais contrastada. Uma coisa mais quente e também quebrando a dureza do documental, para passar um tom de época mesmo. O filme é um filme que se passa no final do século XIX e nós estamos filmando tudo em locação em São João del Rei, que é uma cidade grande, é uma cidade cheia de interferências do século XX. Motores, telefone, tudo quanto é tipo de ruído. Som rodando, silêncio, por favor.
A gente fecha a escola, fecha conservatório de música, paga a academia, tira os telefones do gancho. É uma cooperação incrível, realmente é nota 10 para São João del Rei. Eu sinto assim que o esforço de cada um, o que é mais importante, de cada ator, de cada figurante e de cada pessoa da equipe, por mais simples ou por mais importante que seja nesse conjunto, eu sinto que o trabalho dessa pessoa foi feito com muito amor e com muita competência. E isso seguramente está na tela. Eu diria, meu amado telespectador, eu diria que você tem uma história linda, fotografia linda, um trabalho de atores belíssimo, feito no cinema nacional, uma direção riquíssima do Elvésio Raton, história de amor, de verdade, simples como é o amor, pura como é o amor, odiosa como pode ser o amor, sacana como pode ser o amor. Os personagens são muito verdadeiros. E olha, são tão antigos como o antigo é o homem. Como antigos são as virtudes e os defeitos, né? Vai ser um filme belíssimo, uma fotografia maravilhosa, de uma história de amor, com humor. Eu acho que o filme vai ser um grande sucesso. A gente estava filmando no Cinemascope, uma coisa assim também nova, eu acho, para filmes brasileiros, assim, surpreendente, que tem um alcance de estético e visual maravilhoso. Eu acho que o filme vai arrebentar. Eu acho que as pessoas vão realmente ficar muito satisfeitas com o filme. Eu espero cinemas lotados, né? Bom, eu acho que Amor e Companhia é uma história singela, assim, de um amor doído. Fala um pouco do teatro humano, assim. Acho que vai ser um filme muito divertido. Para ir correndo ver o filme, com uma história muito boa. É um filme que está sendo muito cuidado, a produção é caprichosíssima. Eu me orgulho de fazer um filme assim no Brasil, para o povo brasileiro, para o público brasileiro. Amor e Companhia, um filme de Elvésio Raton.